Olá pessoal, tudo bom? Vamos bater um papo sobre os tópicos essenciais para um consultor em cooperativas? Bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer a equipe do Pensar Contábil pelo convite feito, né, para a gente conversar um pouquinho sobre algum tópico especial. Aí a gente optou por trabalhar com as sociedades cooperativas. Tá? Então, de início, eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu me chamo Anderson Pires, sou professor da Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Pará. A minha graduação é em Ciências Contábeis pela própria UFPA. Tenho um mestrado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e sou doutor em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília. Atualmente estou cursando um pós-doutorado em Administração com ênfase em cooperativismo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também sou especialista em gestão de cooperativas, assim como em docência do ensino superior, e também cheguei a cursar uma especialização em controladoria. Tá ok? Então, vamos iniciar essa conversa discutindo um pouco sobre a motivação que nos levou para preparar esse material para conversar com vocês. Então, o principal fato motivacional ele está relacionado aos interesses de alguns amigos, e a maioria desses amigos e amigas são ex-alunos, né, atualmente profissionais de contabilidade, que decidiram se lançar ou a partir de convites de alguns clientes que são sociedades cooperativas. Então, a gente recebeu alguns e-mails, alguns telefonemas e tem recebido alguns apps durante esse tempo desses amigos pedindo alguma orientação sobre como trabalhar com as sociedades cooperativas, uma vez que eles sabem, né, pela nossa trajetória, pelo conhecimento de nossa trajetória voltada ao cooperativismo, são praticamente aí uns 20 anos, mais ou menos. Então, eles têm solicitado esse apoio, né, enquanto ex-professor, enquanto profissional de contabilidade. Então, como veio esse convite do Pensar Contábil, eu pensei, não, vou unir o útil ao agradável. Já que eu preciso montar um material, montar uma palestra, vamos trabalhar com foco nesse público, uma vez que eu acredito que não é só no estado do Pará que acontece esse contexto, e sim em praticamente todo o Brasil, todo o território nacional. Então, a gente pegou e pensou, bem, que ponto inicial é que a gente deve alertar, digamos assim, para um consultor ou um profissional que decida iniciar seus trabalhos voltados ao cooperativismo? Aí é uma questão bem simples, pessoal. Por exemplo, se eu trabalho com uma sociedade anônima, minimamente eu tenho que ter conhecimento da lei das sociedades anônimas. Se eu vou trabalhar com entidades, por exemplo, do terceiro setor, eu também vou ter que me aprofundar nas legislações, nas características de uma entidade do terceiro setor. E se eu vou trabalhar com partidos políticos, com a contabilidade, por exemplo, dos partidos políticos, eu vou ter também que estudar, me adaptar às características específicas de um partido político, como é que ele funciona, quais são os procedimentos e assim por diante. Então, quando eu decido trabalhar as sociedades cooperativas, automaticamente eu preciso minimamente saber o que é uma sociedade cooperativa. Então, existe uma legislação específica que a gente chama de Lei das Cooperativas, que é a Lei 5.764, que a gente apresenta aqui para vocês, que ela mesma traz um conceito próprio do que é o do que vem a ser, melhor dizendo, uma sociedade cooperativa, onde ela diz que são sociedades de pessoas. Então a gente grifou aqui algumas palavras específicas para a gente ter um certo cuidado. Então, são sociedades de pessoas com forma e natureza jurídica própria, de natureza civil, não sujeita à falência, constituída para prestar serviço aos associados. Isso está no artigo 4º dessa lei. Então, o que é que um consultor em cooperativa ele deve atentar de início? Que trata-se de uma sociedade de pessoas. Então, a gente vai ver, no decorrer dessa nossa conversa,
que existe uma série de especificidades das sociedades cooperativas e esse profissional que se lança ou pretende se lançar a trabalhar com a consultoria ou assessoria para as sociedades cooperativas, ele precisa atentar para algum desses itens específicos. Um deles é que ela é uma sociedade de pessoas e não de capital, como a gente costuma ver nas demais sociedades empresárias. Tem uma forma e natureza jurídica própria. O que acontece é que o próprio Código Civil, a partir da Lei 10.406 de 2002, é que ele vem e abraça a 5.764. E ali ele traz uma definição no seu texto para as sociedades cooperativas. Então, antes era meio nebuloso, digamos assim, um enquadramento legal das sociedades cooperativas. Com o novo Código Civil, essa nebulosidade cessou, parou, porque a sociedade cooperativa elas passaram a ter um local específico sobre o aspecto jurídico. Então, as sociedades cooperativas elas são registradas nos capítulos 7, pelos artigos 1093 a 1096 do novo Código Civil. E nesses artigos a gente vai identificar que elas passam a ser equiparadas às sociedades simples. Por isso que elas não são sujeitas à falência. Então, a falência são as sociedades empresárias, por exemplo, que estão sujeitas a esse processo falimentar. Por se tratar de sociedade simples, ou ela ser equiparada a uma sociedade simples, ela não sofre o processo falimentar, ok? E ela vai ter, então, um processo de descontinuidade de acordo com a sua legislação específica lá na Lei 5.764. E aí é um outro item que eu, enquanto consultor ou aspirante, digamos assim, a um consultor para as sociedades cooperativas, eu preciso atentar para esses pontos. E agora a gente vai discutir com vocês o que eu chamo de alguns elementos essenciais que eu devo conhecer referente à definição de uma sociedade cooperativa. O primeiro desses elementos, que eu já falei anteriormente, é que trata-se de uma sociedade de pessoas e não uma sociedade de capital. Isso não quer dizer, logicamente, que o capital não é necessário numa sociedade cooperativa, mas a ideia mais ou menos é a seguinte: bem, para eu constituir uma microempresa, por exemplo, eu vou chamar um sócio, certo? Ou alguns sócios, e o primeiro ponto que a gente vai se perguntar é quanto cada um tem de capital para constituir aquele empreendimento. Numa sociedade cooperativa não funciona desse jeito. A sociedade cooperativa, para ela ser constituída, primeiramente, ela precisa de pessoas. Então, você, enquanto consultor que vai dar início à constituição, por exemplo, de uma sociedade cooperativa, você tem que saber, por exemplo, os aparatos legais de quantas pessoas para aquele tipo específico de cooperativa são obrigatórias. Então, segundo a 5.764, por exemplo, ela diz que pelo menos 20 pessoas devem fazer parte inicialmente de uma sociedade cooperativa. O novo Código Civil vem e diz que é um quantitativo mínimo que dê condições de compor a gestão daquela cooperativa. Então, esse número vai ser o número mínimo de sócios para constituir aquela sociedade. E depois a gente vai explanar para entender um pouquinho mais isso lá na frente. Então, muita atenção para essa característica essencial que seria uma sociedade de pessoas, melhor dizendo, e não uma sociedade de capital. Um outro detalhe que é essencial de uma cooperativa, mas a gente observa muito isso nas micro e pequenas empresas, por exemplo, é a autogestão. O que isso significa? Numa cooperativa, a gestão ela é feita de forma democrática e é feita pelos seus associados. Então, por que eu disse que é comum a gente ver isso numa microempresa? Porque você tem ali um cliente que é uma microempresa, composta por 2, 3 ou 4 sócios, e geralmente são aqueles próprios sócios que fazem ou que executam a gestão daquele empreendimento. E assim acontece numa sociedade cooperativa. Então, imaginem um empreendimento composto por pelo menos 20 sócios. Então, esses 20 sócios vão, logicamente, eleger uma diretoria, e essa mesma diretoria que é sócia, que são sócios, vão
exercer, vão realizar a gestão dessa sociedade. Então, eu preciso conhecer esse ponto específico de uma sociedade cooperativa. Um outro refere-se à dupla natureza ou dupla identidade. Então, observe, gente, um único tipo societário que, na sua essência, você vai identificar uma identidade econômica e uma identidade social, é justamente uma cooperativa. Nenhum outro tipo de empreendimento vai ter essa característica, por mais que algumas, principalmente as grandes empresas, tentem e desenvolvem alguns trabalhos voltados à questão socioambiental e etc. Tal, mas a gente sabe até certo ponto que isso é questionável, até que ponto ela realmente tem uma responsabilidade social e ambiental ou é apenas marca, então isso é muito questionável. Já a sociedade cooperativa, na sua essência, na sua natureza, ela já apresenta um foco social e, ao mesmo tempo, um foco econômico. Então, a gente vai ver que na sociedade cooperativa, o cooperado, ele é, ao mesmo tempo que ele é dono da cooperativa, ele também é usuário da cooperativa. Por isso, vocês vão identificar que as cooperativas, geralmente, elas não visam explorar de forma bem grosseira, até de dizer, o mercado, de forma a criar aquela mais-valia, a desenvolver a mais-valia. Então, quando existe um contexto de crise, que nós vivemos, por exemplo, nesse momento, é uma sociedade cooperativa, se ela já tabulou o seu preço, já precificou, obedecendo todas as características e os critérios de precificação, não é um contexto de mercado que vai fazer ela duplicar, triplicar o valor daquele produto ou aquele serviço de forma oportunista para aproveitar um momento do mercado. Então, isso não acontece. Por quê? Porque o próprio usuário da cooperativa, ou aquele cliente da cooperativa, ao mesmo tempo, ele também é dono da cooperativa. Então, ele não vai se autoexplorar. Né? Então, uma característica bem interessante das sociedades cooperativas. E, dentro desse contexto, temos um outro elemento que é a propriedade comum. O que isso significa? Que todos os cooperados, eles, ao mesmo tempo, são donos da cooperativa. Independente do valor de capital, porque a gente vai ver depois isso, injetado na cooperativa, por exemplo, ele vai ter direito a um voto numa assembleia. Se um colega cooperado injetou um recurso a mais do que eu, na hora da decisão, o voto dele vai ter o mesmo valor que o meu. Isso, logicamente, numa sociedade empresária, vocês sabem que não acontece. Como é que funciona na sociedade empresária? Quem tem mais capital investido é quem tem maior poder de voto, né? É quem manda. Então, num contexto, vamos imaginar, de 70% a 30% das cotas ou das ações, quem vai mandar? Quem vai bater o martelo final? É quem tem os 70%. Numa sociedade cooperativa não funciona desse jeito. Cada um dos elementos, cada um dos associados vai ter direito a um voto de forma democrática. Aí eu trago para vocês agora o porquê, é mais uma questão de, digamos, de marketing do contexto cooperativista, que eu trago para vocês, é o porquê que eu devo me interessar pelas sociedades cooperativas, o porquê que despertou nesses colegas, que eu falei para vocês ainda há pouco, logo no início, o interesse em trabalhar uma consultoria para as sociedades cooperativas. Então, aqui eu trago alguns números bem interessantes, que no mundo existem 3 milhões de sociedades cooperativas presentes em aproximadamente 150 países. E digo mais para vocês que tem países em que cada 10 pessoas economicamente ativas, 8 são cooperados ou estão ligados direto ou indiretamente a alguma cooperativa. São 1,2 bilhão de sócios cooperados em todo o mundo e que empregam aproximadamente 280 milhões de pessoas. Então, são 280 milhões de oportunidades de trabalho, melhor, de emprego, que essas cooperativas oferecem para os colaboradores, para outras pessoas que não são cooperados, não necessariamente eles são cooperados. Então, eu tenho os colaboradores e tenho os cooperados que são proprietários dentro de uma sociedade cooperativa. É importante conseguir fazer essa distinção.
Enquanto consultor, preciso conhecer isso daí. Olha só esse dado bem interessante. As 300 maiores cooperativas do mundo têm um faturamento nada mais, nada menos de 2,1 trilhões de dólares. Então, não dá para dizer, que eu já escutei alguns colegas falarem assim, a cooperativa, a mesma coisa do terceiro setor é a contabilidade de pobre, né, dos clientes pobres. Eu acho que não é bem assim. Então, isso aí, se aconteceu, deve fazer muito tempo, mas atualmente não, o contexto é outro, digamos assim. No Brasil, existem aproximadamente 6.828 sociedades cooperativas com 14,6 milhões de cooperados. Então, olha só, gente, eu falei para vocês, para quem é egresso da contabilidade, sabe que a contabilidade ela gera informação, certo, para o seu cliente. No contexto das cooperativas, especificamente no Brasil, eu tenho 6.828 cooperativas, mas eu tenho 14,6 milhões de cooperados, que estão agregados, logicamente, a essas 6.800 cooperativas. Cada um desses cooperados são usuários da informação contábil. Então, olha o quanto é a representatividade da informação contábil dentro de uma sociedade ou dentro do contexto das sociedades cooperativas. Eu trago um dado específico aqui do Pará para vocês, que é o estado que eu resido, que eu trabalho e atuo. Nós temos 541 cooperativas com mais de 95 mil cooperados. Aí eu trago um dado também do Conselho Regional de Contabilidade, que são a quantidade de profissionais de contabilidade ativos no Conselho. São 11.392. Digo para vocês, gente, desses 11.392 cooperados, são contados nos dedos aqueles profissionais de contabilidade que prestam consultoria ou assessoria às sociedades cooperativas e que possuem domínio de causa sobre o cooperativismo. Contado no dedo, eu acredito que eu não tenho nem 5 profissionais no estado do Pará com essa expertise, sendo que eu tenho 541 cooperativas registradas segundo dados da OCB. Então, tentem fazer essa reflexão, esse cálculo aí dentro do estado de cada um. Eu sei que esse vídeo ele vai rodar o Brasil todo, então tentem fazer essa análise, esse cálculo, para ver se realmente se vale a pena você se lançar no contexto de consultoria para as sociedades cooperativas. No caso do Pará, como eu falo para vocês, eu ainda considero uma questão empreendedora, já que existe uma carência de profissionais com essa expertise. Aí eu trago aqui mais uns dados, que aí já são mais sobre uma análise de desempenho dessas sociedades cooperativas, mais específicas do Brasil, e esses dados eu trago eles do Anuário do Cooperativismo, que é de 2019, mas com base nos dados dos balanços e demonstrações de 2018. Então, essas cooperativas no Brasil, elas geraram em 2018 259,9, quase 260 bilhões de reais, com um ativo total equivalente a 351 bilhões. Um patrimônio líquido, ali um PL de 100,3 bilhões, o capital social de 40,2 bilhões e com as sobras, que é o resultado ali da apuração, de 7,6 bilhões, sendo que essas sobras elas vão para a Assembleia, serão constituídos fundos obrigatórios, que a gente vai explicar, vai conversar depois, e o restante, gente, a Assembleia vai deliberar o que fazer. Dentre essas deliberações, uma delas é o retorno para os próprios cooperados, em espécie, em dinheiro. Em outras situações, é integralizado no próprio capital que o sócio subscreveu e integralizou na cooperativa. Então, ele vai aumentar a sua participação naquela sociedade. E esses elementos, esses pontos específicos, digo para vocês, o profissional, o consultor, ele precisa conhecer sobre as sociedades cooperativas. E observem também as cifras, né? Nós só falamos aqui em bilhões, quando a gente entra para os números contábeis, é uma coisa assim extraordinária, é impressionante a movimentação econômica e financeira do segmento cooperativista no Brasil e no mundo.
Agora, eu trago para vocês algumas características, outras, melhor dizendo, que um consultor em cooperativa ele precisa conhecer. Então, a gente fez aqui um recorte baseado na 5.764, que é a lei do cooperativismo, mas esse texto ou as ideias desse texto que eu trago para vocês, ele também se encontra no novo Código Civil, lá de 2002, no próprio Ministério do Trabalho também ele versa, quando você entra lá nos tópicos específicos sobre cooperativa, ele versa sobre essas características. E esses três entes, tanto a lei quanto o novo Código Civil e o Ministério do Trabalho, eles comungam dessas características. A primeira delas seria a adesão voluntária. Então, o que acontece? É livre numa cooperativa para qualquer pessoa que tenha as características específicas, ela solicitar adentrar naquela cooperativa, tá? Com um número ilimitado de associados que essas cooperativas possuem, salvo impossibilidade técnica de prestação de algum serviço. Que impossibilidade seria essa daí? Imagina que nós vamos constituir uma cooperativa de serviços contábeis, ok? E aí nós temos, por exemplo, um engenheiro civil que quer fazer parte da nossa cooperativa. Bem, é simples, se nós vamos, apesar da adesão ser livre, voluntária, mas se nós vamos constituir uma cooperativa para desenvolver ou para prestar serviços contábeis, não tem como, pelo menos de modo direto, assim, a grosso modo, vislumbrar um sócio que seja engenheiro civil. Então, existem essas limitações. Variabilidade do capital social está relacionado à adesão voluntária e livre. O que acontece? É comum nas sociedades cooperativas entrar e sair sócios. Então, isso provoca, logicamente, uma variabilidade desse capital social. O tempo todo ele está oscilando. Então, eu, enquanto consultor, preciso entender que isso é normal. Isso é uma prática normal dentro de uma sociedade cooperativa. Uma outra característica seria a limitação do número de cotas-partes do capital para cada associado. O que isso significa? Fazendo um comparativo com uma sociedade empresária, se eu for constituir uma limitada ali, por exemplo, eu convido mais uma pessoa para ser sócio e vamos supor que eu defina, de acordo com o capital, que eu vou ter 80% das cotas e o meu sócio vai ter 20%. Isso é comum numa sociedade empresária limitada, tranquilo? Numa sociedade cooperativa, existe uma limitação para o número de cotas-partes do capital que cada sócio pode ter. Segundo a própria legislação, é até um terço, salvo alguns critérios específicos que pode haver uma proporcionalidade. Mas, no geral, cada sócio pode ter, no máximo, até um terço das cotas-partes de uma sociedade cooperativa. Sendo que, independente da quantidade de cotas-partes, como eu falei anteriormente, numa Assembleia Geral, ele vai ter direito a apenas um voto. Independente, como eu te falei anteriormente, da quantidade de capital injetado, ele só vai ter direito a um voto. Então, é uma característica bem interessante. Outra seria a inacessibilidade das cotas-partes do capital a terceiro. O que isso significa? Numa sociedade empresária, sempre a gente vai tentando fazer um paralelo com a sociedade empresária para a gente entender como é um pouco diferente a operacionalização de uma sociedade cooperativa para uma sociedade empresária. Então, numa sociedade empresária, se aquele exemplo que eu dei ainda há pouco, eu tenho 80% das cotas de determinada empresa, eu posso, por exemplo, decidir presentear o meu filho e conceder a ele 10% dessas cotas. A gente vai mudar a titularidade e eu vou transferir para ele 10%, ele vai fazer parte desta sociedade. Logicamente, a partir de um consenso com o meu sócio. Numa sociedade cooperativa, isso é impossível. Eu não tenho como pegar parte das minhas cotas e destinar para um terceiro estranho àquela cooperativa. Isso não tem como acontecer. Mesmo em caso de herança, pessoal, o que acontece? Eu faço parte de uma cooperativa, morre um sócio, certo? Um sócio cooperado. O que acontece? A gente vai ter que converter as cotas dele em espécie e devolver para a sua família. Mesmo que lá na família dele, o filho dele é um contador. Então ele pode vir fazer parte da nossa cooperativa, ok? Mesmo assim, a gente vai
converter em espécie as cotas dele, vai devolver para a família e o filho dele vai se candidatar a ser um sócio cooperado na nossa cooperativa. Mas isso não é automático, ele já adentra como sócio pelo falecimento do pai dele. Então, não existe essa possibilidade. Por isso, a inacessibilidade das cotas partes do capital a terceiros. Então, isso é uma outra característica importantíssima. Singularidade de votos. O que acontece? Cada sócio, que eu já falei para vocês, tem direito a um voto, independente da quantidade de capital que ele possui injetado na cooperativa. Quórum para o funcionamento e deliberação da Assembleia Geral é baseado no número de associados e não de capital. Ora, eu falei para vocês anteriormente que a sociedade cooperativa trata-se de uma sociedade de pessoas e não de capital. Então, para existir a sua Assembleia Geral, logicamente que a gente vai se basear no número mínimo de sócios presentes nessa Assembleia e não no número de capital. Então, também essa é uma outra característica importante de ser atentada. Uma sétima característica seria o retorno das sobras líquidas do exercício. Lembra que eu falei para vocês há pouco daqueles 7 bilhões de sobras? Que em assembleia vai ser deliberado o que fazer com essa sobra? Então, o que acontece em uma sociedade cooperativa? É comum que as cooperativas adotem um procedimento de essa sobra voltar para o cooperado proporcionalmente ao que ele contribuiu para a realização daquela sobra. O que isso significa? Que numa sociedade cooperativa, quanto mais ele trabalha, maior é o retorno dele. Então, não tem essa de que na cooperativa a pessoa entra e diminui o seu trabalho, ela não trabalha. Se ela não trabalhou, não operacionalizou com a cooperativa através dos atos cooperados, que a gente vai ver também depois um pouco do que significa isso daí, ela não vai receber nenhuma sobra, tá? Ali em Assembleia Geral. Então, o retorno das sobras, geralmente, ele é proporcional às operações que aquele cooperado desenvolveu com a cooperativa naquele período. Indivisibilidade dos fundos de reserva e assistência técnica, educacional e social. Mais uma vez, fazendo um paralelo com uma sociedade de capital. O que acontece? Vamos constituir uma reserva, por exemplo, de lucro, ali, uma reserva para contingência, pensando numa possível intempérie da natureza que possa acontecer, e a gente vai entrar num processo contingencial e a gente vai utilizar aquele valor da reserva, certo? Para cobrir aquela possível perda. Caso não aconteça aquela intempérie, ali aquele problema, o que acontece? A gente faz uma reversão de reserva, certo? Ela volta para o lucro acumulado da entidade, da empresa, e depois pode ser feito uma distribuição de dividendo adicional, tranquilo? Isso acontece numa sociedade anônima, por exemplo. Já numa cooperativa, que são constituídos também fundos obrigatórios, como o FAT, que é o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, assim como fundos de reservas também, baseado nas sobras da cooperativa, que é o que a gente chama de reserva legal também na cooperativa, em hipótese alguma, esses fundos ou reservas serão distribuídos, serão revestidos em sobras e depois distribuídos, por exemplo, aos seus cooperados. Tá? Isso não pode ocorrer, é ilegal, na verdade, a legislação não permite que isso aconteça. E uma outra seria a neutralidade política, a indiscriminação religiosa, racial e social. Não pode haver nenhum tipo de discriminação dentro de uma sociedade cooperativa para adentrar um determinado sócio, ou por questão política, ou por questão de raça, religião, ou classe social. Não existe essa questão da indiscriminação também numa sociedade cooperativa. E as duas últimas características que a gente traz é a prestação de assistência aos associados e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa, ou seja, aos seus colaboradores. Então, é comum, pessoal, vocês verem, por exemplo, dentro de uma sociedade cooperativa, os colaboradores estarem fazendo parte dos mesmos cursos financiados pela cooperativa aos seus associados. Então, quando o estatuto prevê,
os colaboradores também usufruem desses benefícios, assim como plano de saúde, plano odontológico, dentre outros. E a área de admissão de associados limitada, ela é limitada às possibilidades de reunião, controle, operação e prestação de serviço. O que acontece? Lembra da nossa cooperativa de prestação de serviços contábeis? Vamos supor que a gente faz dentro de uma determinada cidade. E existe um certo profissional de contabilidade que mora a 800 quilômetros de distância da sede da nossa cooperativa e quer fazer parte da mesma. Só que existe uma impossibilidade ou uma limitação, tipo dele fazer parte das reuniões, dele prestar alguns serviços naquela praça específica de nossa atuação. Então fica complicado para ele ser sócio da nossa cooperativa. A questão de participar das reuniões hoje com a questão da internet, isso talvez seja bem discutido, né? Discutível, mas em tese ele tem que dar possibilidades de fazer parte da operacionalização da cooperativa, assim como de participar das assembleias. Então, essa é uma outra característica que a gente deve levar em consideração. Todas essas características, pessoal, elas são sintetizadas, elas são resumidas nos 7 principais não, que são os únicos, né? Nos 7 princípios do cooperativismo, que seria adesão livre e voluntária, controle democrático pelos sócios, participação econômica dos sócios, autonomia e independência, educação, treinamento e informação, cooperação entre cooperativas e preocupação com a comunidade. Cada um desses princípios que a gente falou para vocês, ele dá uma tese, dá para escrever muita coisa, existem muitas informações, muitas interpretações ao redor de cada um deles. E enquanto consultor de uma sociedade cooperativa ou de sociedades cooperativas, é obrigatório eu conhecer como é que funcionam esses princípios, uma vez que as cooperativas, elas operacionalizam ao redor desses princípios. Então, não tem como eu não conhecer os mesmos. Então, se eu decido me lançar a ser consultor ou empreendedor dentro das sociedades cooperativas, eu vou ter que conhecer, sim, obrigatoriamente, esses 7 princípios. Aqui a gente traz agora algumas informações sobre a hierarquia das sociedades cooperativas. Como é que isso funciona? Nós temos 3 categorias dentro do contexto das sociedades cooperativas. O primeiro deles é que eu chamo de uma cooperativa singular, ou cooperativa de primeiro grau. O que é que isso significa? Segundo a 5.764, cada cooperativa, para ser constituída, ela precisa de pelo menos 20 sócios cooperados. Ok? Já falei isso anteriormente. Então, isso caracteriza uma sociedade cooperativa singular, ou cooperativa de primeiro grau. Conforme o nosso empreendimento vai crescendo, a gente vai ganhando mercado e a coisa começa a ficar muito boa e a gente começa a adentrar em outras regiões, o que acontece? Surge uma demanda por logística, por representatividade, da gente constituir uma federação de cooperativa ou uma central, o que a gente chama também de cooperativa de segundo grau. Significa isso? É quando eu vou pegar 3 cooperativas singulares e vou constituir uma central de cooperativa, tá? Que a gente chama de cooperativa de segundo grau. E quanto mais a coisa cresce, quanto mais eu preciso de representatividade para exportação e etc. tal, aí a gente pode constituir o que a gente chama de confederação de cooperativa ou cooperativa de terceiro grau, onde eu vou pegar pelo menos 3 centrais e constituir uma confederação. Então, só recapitulando de forma rápida, a cooperativa singular, eu tenho pelo menos 20 sócios, segundo a 5.764. A central de cooperativa ou federação, ou de segundo grau, eu vou pegar 3 singulares pelo menos e constituir uma central. A confederação, eu vou pegar 3 federações ou 3 centrais e constituir uma confederação ou uma cooperativa de terceiro grau. Então, é importantíssimo você, enquanto consultor, conhecer essa informação, porque no contexto, lá na prática, no dia a dia das cooperativas, você vai ter que identificar e sugerir para determinado grupo que
eles estão, no momento, precisando construir uma central, uma vez que sozinha a cooperativa não está dando conta de todo aquele vulto de clientes, de mercado, etc. Tal. Então, há necessidade de criação de uma central. E muitas das vezes não é o cooperado que tem essa visão, e sim você, consultor. Por isso a necessidade de você conhecer essa classificação hierárquica que eu trouxe para vocês. Olha só, pessoal, é comum a gente identificar, por exemplo, você olha lá ali no supermercado, aquela caixinha de leite, aí tem as árvorezinhas lá do cooperativismo. Olha, é uma cooperativa que produz esse leite. Aí você vai e pega um táxi. Aí você identifica que lá na porta do táxi está uma cooperativa. Aí você vê no jornal o anúncio de um complexo habitacional que por trás é uma cooperativa também. Você vai viajar de férias e aquele pacote turístico com Jeep, etc. tal, que você comprou é de uma cooperativa. Você vai matricular o seu filho e identifica que aquela escola, a constituição dela é uma cooperativa. Chega uma informação para você que uma cooperativa está concedendo crédito para os seus cooperados e assim por diante. O que eu quero te dizer é que o cooperativismo ele está inserido nos mais variados ramos da economia que você imaginar. Até 2019, o cooperativismo estava dividido em 13 ramos, segundo a OCDE. Mas a partir da resolução 56 de 2019, houve uma sintetização desses ramos e agora são apenas 7 ramos. Tá? Então, a gente tem atualmente o ramo agropecuário, o ramo de consumo, o ramo de crédito, o ramo de infraestrutura, o ramo de trabalho, produção de bens e serviços, o ramo de saúde e o ramo de transporte. Tá? Então, é importante conhecer as características do cooperativismo como um todo, mas também é importante você conhecer especificamente as características dos ramos. Ora, se eu vou me lançar no cooperativismo para trabalhar as cooperativas de crédito, que são equiparadas a instituições financeiras, eu vou ter que estudar toda uma legislação específica das cooperativas de crédito, que são baseadas, muitas dessas legislações, pelo Banco Central. Se eu vou trabalhar, por exemplo, a questão de uma cooperativa de saúde, eu vou ter que me adentrar na legislação específica das cooperativas de saúde, que são balizadas na Organização Mundial de Saúde também, na OMS e assim por diante. Então, eu preciso conhecer especificamente cada uma das características dos ramos que eu vou decidir trabalhar. Ora, eu posso trabalhar com todos os ramos? Claro que posso também trabalhar com todos os ramos, mas também eu vou ter que conhecer, logicamente, as mais variadas características específicas de cada um desses ramos. Então, é uma outra atenção que a gente chama para vocês. Agora, vamos, já perto do final da nossa conversa, adentrar na parte mais operacional da atividade cooperativa, que seria conhecer o ato cooperativo e o ato não cooperativo. Então, o que acontece? As sociedades cooperativas, ela visando atender suas finalidades sociais, elas realizam diversas atividades, interagindo ora com os associados, ora com terceiros, ou isoladamente, ou com ambos ao mesmo tempo. Tá? Isso daí é o que eu chamo de ciclo operacional de uma cooperativa. Então, como é que isso funciona? Eu tenho o cooperado, certo? Depois eu tenho a cooperativa, que serve de uma espécie de entreposto entre o cooperado e o mercado. Então, no primeiro momento, eu tenho o cooperado, certo? E tenho o mercado. Então, surge a cooperativa com a função de prestar serviço a esse cooperado. Então, aqui eu tenho um exemplo, trago um exemplo para vocês da operacionalização de uma cooperativa de produção. Então, como é que ela operacionaliza? O cooperado produz, entrega para a cooperativa vai até o mercado e vende esse produto ao mercado, o mercado remunera a cooperativa e a cooperativa remunera o cooperado. Esse conjunto eu chamo de ciclo operacional de uma sociedade cooperativa. Tá? Então, eu preciso entender esse funcionamento
eu trouxe para vocês uma cooperativa de produção, mas uma cooperativa de consumo tem as suas características específicas do ciclo operacional. Uma cooperativa de crédito tem as suas características específicas. Então, como o nosso tempo aqui é limitado, também não daria para explanar todos os ciclos operacionais de todos os ramos do cooperativismo. Então, aqui a gente trouxe de uma cooperativa de produção. Então, o que acontece? Nesse ciclo operacional, a gente tem o que a gente chama de negócio fim. Ora, passei aqui um slide a mais. O que eu falei para vocês, a cooperativa ela surge com a função de prestar serviço a seu cooperado. Então, o negócio fim é a transação entre o cooperado e a cooperativa, ou seja, ela está exercendo a sua finalidade. Mas, para isso, ela precisa transacionar com um meio. Quem é esse meio? O mercado. Então, quando a cooperativa se relaciona com o mercado, é o que a gente chama de negócio meio. Por que é importante isso daí, pessoal? Porque, por exemplo, o negócio fim, que é o cooperado da cooperativa, ele não sofre, por exemplo, nenhuma tributação, uma vez que ele não é um ato de comércio. Quando o cooperado entrega o seu produto à cooperativa, é uma espécie de consignação, é só a entrega do produto à cooperativa. Quando a cooperativa vende ao mercado, aí sim você tem um ato comercial que é tributado pelo ICMS, que é tributado pelo PIS, pelo COFINS e assim por diante, ok? Então, se eu não conheço como funciona esse ciclo operacional, eu não vou ter como entender no momento de uma consultoria ou identificar determinado problema que aquela cooperativa esteja passando para poder pensar numa solução em conjunto com a gestão daquela sociedade, daquela entidade cooperativa. Quando eu tenho a ausência em um dos polos que eu mostrei para vocês, do cooperado, aí eu tenho o que eu chamo de ato não cooperativo. Como é que isso funciona? Olha, eu te mostrei ainda há pouco que eu tinha cooperado, cooperativa, mercado. Olha só agora esse ciclo que eu tenho só cooperativa e mercado. Como é que isso funciona? Um exemplo na nossa cooperativa de produção. Vamos supor que nós recebemos uma demanda de 5 toneladas de maracujá. Aí nós temos uma cooperativa que trabalha com a plantação de maracujá. Só que esses cooperados, eles, de acordo com o planejamento deles, eles só conseguiriam produzir 4 toneladas. Mas nós fechamos negócio para 5 toneladas. Então, 1 tonelada eu vou ter que comprar do mercado e vender para o próprio mercado. De acordo com o 6º princípio das cooperativas, que é a cooperação entre cooperativas, a princípio é interessante que essa 1 tonelada eu verifique se existe uma cooperativa que trabalha com aqueles mesmos produtos que nós e a gente compre daquela cooperativa, tá? E não de um outro produtor qualquer. Caso não haja essa cooperativa no mercado, aí eu compro, logicamente, de qualquer um produtor que tenha aquele produto disponível no mercado para poder atender o nosso cliente. Mas observem que eu tenho a transação das 4 toneladas, tá? Entregando para a cooperativa vendendo para o mercado remunerando a cooperativa remunerando o cooperado. Isso é o ato cooperativo que vai gerar uma sobra, ok? O valor, a transação referente a 1 tonelada que eu tenho a cooperativa indo no mercado, comprando 1 tonelada de maracujá, vendendo para o próprio mercado, aí eu tenho um ato não cooperativo. O resultado dessa transação, receita menos custos e despesa, vai me dar o que eu chamo de lucro, que é o que a gente já conhece. Então, olha que informação interessante. Eu estou te dizendo que o resultado do ato cooperativo eu chamo de sobra, quando é positivo. E o resultado do ato não cooperativo eu chamo de lucro, quando ele também é um resultado positivo. Quando esses resultados são negativos, aqui no ato não cooperativo, eu tenho um prejuízo, aquele prejuízo que a gente já conhece. E aqui no ato cooperativo, eu tenho uma perda. Então, eu vou ter tratamentos contábeis diferenciados para esse tipo de operacionalização. Então, no mesmo empreendimento, o que a gente conhece, por exemplo, como DRE, demonstração do resultado do exercício, na cooperativa eu vou ter demonstração
de perdas e sobras, e ela vai ter tanto o resultado dos atos cooperativos quanto o resultado dos atos não cooperativos. Então, isso daí é fundamental para um consultor ou um assessor que decida trabalhar sociedades cooperativas entendam. E assim, existe, gente, aqui eu não estou querendo, nem tem como esgotar esse assunto, existe ainda uma série de especificidades envolvendo o ciclo operacional das sociedades cooperativas que aquele consultor, obrigatoriamente, ele tem que conhecer. Tá? Então, aqui a gente está tentando apenas sinalizar esses pontos que são importantes para, posteriormente, aqueles que decidirem adentrar nesse segmento de mercado, que eles se aprofundem nessa temática, ok? E aqui, ó, tenho o não cooperado, está fora desse processo, por isso se caracteriza um ato não cooperativo. E aqui, finalizando, a gente traz as normas brasileiras de contabilidade. Olha só, gente, as cooperativas, elas ganharam uma relevância tão significativa que o próprio Conselho de Contabilidade, ele traz uma norma específica, que é a NBCT 10.8, que ela vai trabalhar, ela vai orientar a escrituração contábil, por exemplo, dentro de uma sociedade cooperativa. Então, ela traz informações, por exemplo, quanto à formação do capital social, a devolução desse capital social numa possibilidade de saída daquele cooperado, a formação de reservas e destinação das sobras, lembra que nós comentamos? Então, tudo isso vai gerar um lançamento contábil, por exemplo. E essa norma, ela vem trazer para a gente como é que funciona, quais são os procedimentos que aquele operador deve conhecer. Resultados dos atos não cooperativos, o que fazer com ele, destinação do FAT, né? Aquele Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, como operacionalizá-lo? Então, isso também vai estar nessa norma. Absorção de prejuízos ou de perdas líquidas quando incorrerem, e prejuízos apurados nas operações com atos não cooperativos, dentre outras informações que essa legislação, essa norma também nos traz. Então, assim, enquanto consultor, não quer dizer que eu vá ter que operacionalizar. Mas imagina, como você vai conseguir desenvolver uma consultoria se você não conhece os procedimentos operacionais dentro de uma cooperativa? Então, você vai ter dificuldade, logicamente, de identificar problemas, né, de criar contexto, de entender para poder diagnosticar e, a partir desse diagnóstico, gerar informações úteis para tomadas de decisões. Mas você precisa minimamente conhecer esses procedimentos para poder orientar, certo? Aquela equipe que está lá dentro da cooperativa, operacionalizando o dia a dia da mesma. Então, obrigatoriamente, você, enquanto consultor, você precisa conhecer esses procedimentos. Então, acredito que é um mercado que está em ascensão, muito interessante, muito bom, que existem muitas cooperativas que estão carentes de profissionais capacitados, habilitados para ajudá-las. E aí a gente acredita que ainda vai crescer bastante o setor do cooperativismo, o ramo, melhor dizendo, os ramos diversos do cooperativismo. E aqui a gente trouxe essas informações que a gente acredita que são fundamentais para quem está pretendendo iniciar, ou até mesmo para quem já está inserido nesse mercado aí das sociedades cooperativas, dar uma certa atenção a esses itens que a gente acabou de conversar aqui com vocês. Então, aqui a gente se despede, eu agradeço pela atenção, tá? E no contexto cooperativista, a gente sempre diz que junto nós somos mais fortes. Obrigado. Aqui tem um e-mail para caso alguém queira entrar em contato conosco para trocar algumas ideias. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela atenção, ok?